Ele aterrorizou as ruas do leste de Londres durante 3 meses no outono de 1888. Fez isso matando e depois estripando 5 mulheres, pelo menos. Essa breve série de matanças rendeu ao assassino o mais infame dos apelidos, Jack, o Estripador. Segundo a lenda, ele cometeu os assassinatos vestido como um cavalheiro. Escreveu cartas de zombaria e então, de repente, ele parou de matar e desapareceu na neblina de Londres. Mais de um século após os crimes, a identidade do Estripador ainda é um mistério. E as pessoas continuam sugerindo suspeitos. Minha teoria é de que os assassinatos foram cometidos por Robert Dunstan Stevenson, que estudava magia negra. Walter Sickert começou a vida como ator e, se imaginarmos que ele seja Jack o Estripador, ele criou seu maior papel na Terra. Hoje, modernas técnicas de investigação estão sendo aplicadas a esse mistério centenário. Mas será que elas nos trarão mais para perto de identificar o assassino? Ou Jack o Estripador continuará a zombar de além de sua sepultura? Verdade ou mito? Jack, o Estripador. Esta é a Londres do início do século XXI. Muitos dos marcos mais famosos ficam no lado oeste da cidade, perto do rio Tamisa. Mas a menos de 1,5 km dali fica o leste de Londres. E foi nessas ruas que um assassino espreitou pouco mais de um século atrás. No espaço de apenas 3 meses, ele matou pelo menos 5 mulheres. Seu hábito de estripar suas vítimas depois do assassinato lhe rendeu o apelido de Jack o Estripador e a reputação de ser o assassino em série mais notório de todos os tempos. Segundo a maioria dos especialistas, a matança em série começou numa sexta-feira, dia 31 de agosto de 1888. As tabernas estavam abertas. Era ali que se reuniam as mulheres que os jornais chamavam de desafortunadas. Mulheres que ganhavam poucos centavos em troca de favores sexuais e que depois os gastavam em uma cama, em um albergue ou com outro copo de cerveja. Uma dessas mulheres era Mary Ann Nichols, de 42 anos, Polly para os amigos. Não sabemos exatamente como ela passou suas últimas horas, mas onde quer que estivesse e o que quer que estivesse fazendo, Polly Nichols estava para entrar na história. Na manhã de sexta-feira, um trabalhador a caminho do serviço descobriu o corpo de uma mulher ainda quente, caído perto de um muro em Bucks Row. Ele não soube dizer se ela estava viva ou morta e correu para chamar a polícia. Momentos depois, um policial em patrulha também encontrou o corpo e determinou que a mulher estava morta. Um médico foi chamado para examiná-la antes que ela fosse levada para o necrotério. O exame médico determinou que Polly Nichols tinha sido estrangulada e que depois sua garganta havia sido cortada e que alguém tinha aberto seu corpo com uma faca. Ele cortou minha garganta 2 vezes, da esquerda para a direita. Depois ele cortou meu abdômen umas 6 vezes. A brutalidade do crime chocou as pessoas na época e continua a nos chocar hoje, em tempos em que o interesse em Jack, o Estripador, parece ser quase tão intenso quanto na época dos assassinatos. Há literalmente mais de 12 livros publicados todos os anos sobre Jack o Estripador. Uma das razões desse fascínio é que ninguém sabe quem ele foi. A identidade de Jack o Estripador é um mistério tão grande hoje quanto era em 1888. Temos várias informações sobre Jack o Estripador, mas temos muito poucos fatos verificáveis. Existe essa ideia de que a pessoa que descobrir a identidade dele terá seu lugar na história.
Com o passar dos anos, apareceram vários suspeitos, incluindo um príncipe, Albert, o neto da Rainha Vitória, William Gow, um cirurgião da família real, Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, Francis Tambleton, um trapaceiro americano, Robert Dunstan, um praticante de magia negra, e mais recentemente, um famoso artista britânico chamado Walter Sickert. A autora de livros criminais Patricia Cornwell é a maior defensora da ideia de que Sickert era Jack o Estripador, e ela escreveu um best-seller sobre suas investigações. Isso é muito estranho porque quando eu era criança, eu nunca nem mesmo tinha ouvido falar do caso do Jack o Estripador. Quer dizer, a gente ouvia o nome Jack o Estripador e aquilo era apenas uma fantasia legal de Halloween, mas eu não sabia nada sobre o caso. Um encontro por acaso com John Greaves, da polícia da Scotland Yard, despertou nela o interesse pelo caso. Eu comecei a fazer perguntas e ele disse, você gostaria que eu a levasse ao local onde esses assassinatos ocorreram? E eu disse, claro. Então foi o que ele fez. E no final, eu disse, sei que existem muitos suspeitos nesse caso e muitas teorias. Será que alguém já aplicou ciência moderna nesse caso? Porque está parecendo que, segundo o que você me disse, há centenas de documentos que, segundo se alega, o estripador mandou para a polícia. E ele disse, não, ninguém lidou com isso sob o ponto de vista da ciência moderna. Então eu falei, pode ser divertido perder tempo com isso. A perda de tempo se transformou numa investigação que durou anos e que custou a Cornwell uma pequena fortuna. Uma parte dela gasta em sua coleção de itens da época do estripador, que inclui as armas que o assassino pode ter usado. Uma das teorias sempre foi a da lâmina reta. Estas são algumas das lâminas da época, eu comprei várias. Não acredito nem por um minuto que ele tenha usado isso, e veja por quê. Temos essa borda muito afiada aqui. Mas se você passar o braço em torno do pescoço de alguém com isso na mão para cortar a garganta, estará aplicando uma grande pressão. E o que a lâmina fará? Ela irá se dobrar assim. E se você está tentando estripar alguém, abrir o abdômen da pessoa e tirar os órgãos dela e fazer tudo isso, você realmente terá que tomar cuidado com essa lâmina. Há uma boa chance de que você se corte com ela. Está escuro, suas mãos estão escorregadias por causa do sangue. Eu ficaria chocada se alguém tentasse usar isso e não se cortasse. Cornwell mostra uma arma diferente. Na minha opinião, o candidato mais provável para o tipo de faca que Jack o Estripador usou foi a boa e velha adaga. É fácil segurar nela, e você tem essa parte para evitar que sua mão escorregue. E minha intenção não é ser tenebrosa, mas se você estiver matando alguém com isso, se estiver esfaqueando alguém com ela, se estiver usando isso na garganta de alguém, ela servirá para todos esses objetivos. Ela é forte, tem um cabo largo, e ao mesmo tempo você está se protegendo. Quando correu a notícia de que Cornwell ia escrever um livro identificando Sickert como Jack o Estripador, houve um protesto público. Pode ser que eu tenha posto um enxame de vespas na minha casa e, pensando bem, foi uma bela decoração. Eu recebi ferroadas de todos os lados, como pode imaginar. Cornwell queria aplicar técnicas investigativas modernas a um antigo mistério, técnicas que incluíam psicologia forense e perfil criminal. A investigação psicológica ou investigação comportamental não pode lhe dizer quem foi o culpado, mas pode ajudar a formar um quadro do tipo de pessoa culpada e do tipo de pessoa que provavelmente não é culpada. Não há dúvidas de que assassinos como Jack o Estripador, BTK, Ted Bundy e o resto deles fossem desse tipo. Pessoas motivadas sexualmente, compulsivas, repetitivas, assassinas em série, com uma motivação interior, uma compulsão interior de matar e que acabam matando depois de anos fantasiando sobre o assunto. Estes são crimes muito raros, mas que sempre estiveram nos rondando. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas Jack o Estripador matou, mas o número geralmente aceito de vítimas é 5. Polly Nichols, Annie Chapman, Lee Stride, Catherine Eddowes e Mary Kelly. Às vezes, Martha Treybrand é listada como a primeira vítima do estripador, mas nem sempre. Seu corpo foi encontrado em Whitechapel 3 semanas antes. Ela havia sido morta com múltiplos ferimentos à faca. A imprensa vitoriana ligou sua morte e outro assassinato cometido naquela primavera ao brutal massacre de Polly Nichols.
É interessante que o primeiro assassinato de Jack o Estripador tenha sido reconhecido como parte de assassinatos em série. Com relação a Mary Ann Nichols, existe essa sensação de medo de que havia um lunático à solta assassinando mulheres no leste de Londres. Seria ele, como acredita Patricia Cornwell, um artista alemão de 28 anos, com um interesse obsessivo pelo lado escuro da vida? Oito dias depois de Polly Nichols ter sido brutalmente assassinada em Whitechapel, Annie Chapman entrou num quintal em Hanbury Street com Jack o Estripador. Ali ele a estrangulou, arrastou-a para baixo, para o chão, perto de uma cerca e cortou sua garganta. Em seguida começou a estripá-la. Ele cortou a maior parte da minha bexiga, cortou o meu útero. Depois, retirou minha vagina e a levou com ele. O corpo de Anne foi descoberto às 5:30 da manhã por um hóspede e a polícia foi chamada. As testemunhas estavam aterrorizadas pela terrível visão. No necrotério, eles ajeitaram o corpo e o fotografaram. À medida que as notícias do último assassinato se espalharam, o público começou a exigir uma prisão e eles já tinham seus suspeitos favoritos. A maioria estrangeiros, judeus e desocupados da vizinhança. Uma das teorias é a de que ele era um médico maluco. Porque, por outro motivo, uma pessoa faria mutilações e removeria os órgãos de suas vítimas? Este é o arquétipo de Jack o Estripador. Uma figura com uma cartola, capa e uma maleta. A maleta faz parte do relato de uma das testemunhas de um dos assassinatos. Ela achou ter visto um homem nos arredores do local de um dos assassinatos na época carregando uma maleta. Alguns dias depois, ele se apresentou e se identificou dizendo: "Ouçam, eu só quero deixar claro que não tive nada a ver com os assassinatos. Eu estava lá na época, estava levando uma maleta, sou cirurgião e a polícia o investigou e o inocentou." O relato errôneo de uma testemunha foi transformado na clássica imagem hollywoodiana de Jack o Estripador. Patricia Cornwell acha que o verdadeiro assassino ficou observando essa invenção de tabloide se desdobrar. Ele estava observando seu próprio circo, lendo sobre ele nos jornais. Diziam que Sickert lia até 10 jornais por dia. A investigação de Patricia Cornwell sobre Walter Sickert e sua possível conexão com os assassinatos do Estripador não começou com um projeto de ciências. Começou com os quadros dele e com sua reação admitidamente não científica a eles. Peguei alguns livros de arte de Sickert e devo dizer que não se trata de arte de um ponto de vista crítico. É apenas um ser humano que tem uma resposta emocional às coisas. Observei alguns de seus trabalhos de arte e eu fiquei arrepiada imediatamente. Uma coisa que me chamou a atenção é que em muitos dos trabalhos de arte dele havia figuras de mulheres, todas grotescas. Pareciam mortas. Embora Sickert seja conhecido por suas paisagens, ele também pintava quadros como o quadro de Jack o Estripador e Assassinato em Camden Town. Não quer dizer que a pessoa tenha feito algo, mas foi o que me chamou a atenção. Quando Sickert tinha cerca de 20 anos de idade, seu talento como pintor aflorou. E entre seus assuntos favoritos estavam os lugares e as pessoas do leste de Londres. Seus modelos favoritos para seus trabalhos eram as prostitutas. Uma vez ele fez um comentário: "Fique com as garotas mais bonitas e me dê as feias. Quanto mais feias, melhor." E talvez não houvesse melhor lugar para encontrá-las do que nas ruas de Whitechapel, onde no começo de outubro, o assassino anônimo estava prestes a receber um nome. Patricia Cornwell não foi a única a escrever um livro sobre a identidade de Jack o Estripador. Um ex-ladrão profissional que hoje é investigador amador acha que resolveu o mistério com magia negra. Em seu livro, Ivor Edwards aponta o ocultista Dr. Robert Dunstan Stephenson, também conhecido simplesmente como Dunstan, como o estripador sanguinário e perfeito. Esta é uma das ruas de Whitechapel e estamos indo para o hospital de Londres. E foi aqui que Dunstan
deu entrada como paciente pouco antes dos assassinatos de Whitechapel. Dunstan era médico com um passado sombrio. Ele havia estudado magia negra na África Ocidental e na Índia. Contraiu doenças venéreas das prostitutas na Inglaterra e sua esposa havia desaparecido misteriosamente um ano antes dos assassinatos do Estripador começarem. Em julho de 1888, reclamando de neurastenia ou fadiga crônica, Dunstan se internou no hospital de Londres, a uma distância conveniente do local que se tornaria a cena do primeiro assassinato de Whitechapel. É interessante notar que, ao dar entrada no hospital, no espaço deixado para a profissão, ele escreveu jornalista. Como jornalista, sofrendo de uma disfunção no sono, Dunstan pode ter deixado o hospital, atravessado as ruas de Whitechapel tarde da noite sem levantar nenhuma suspeita. E pela localização do hospital, na rua principal, podemos ver que não seria difícil chegar à rua saindo do hospital, pegar uma prostituta e levá-la até Woods Dwellings, que fica do lado oposto da estrada, que leva a Bucks Road. Bucks Road foi onde Mary Ann Nichols foi encontrada morta. Estamos no local exato do assassinato de Mary Nichols. A vítima foi atraída até este canto. E se eu ficar aqui, ninguém vai poder me ver, de nenhum dos lados da Bucks Road. A teoria da magia negra tem mais permutações. Mas um de seus pontos fortes é que Dunstan estava no radar da polícia na hora dos assassinatos. Ele se envolveu nas investigações. Ele disse às pessoas que tinha informações internas de onde Jack, o estripador, estava. Dunstan deve ser considerado, talvez não como um suspeito visível, mas certamente um suspeito contemporâneo. Ele não é um suspeito bobo como alguns. Enquanto isso, 3 semanas haviam se passado sem nenhum outro ataque do matador desconhecido, que os jornais ainda estavam chamando de o assassino de Whitechapel. Mas tudo mudou no dia 27 de setembro, quando a agência de notícias recebeu uma carta provocadora. Ela começava com "Querido chefe". Em seguida vinha uma série de zombarias e ameaças. E estava assinada, sinceramente, Jack, o Estripador. Com essa frase perfeita, nascia a lenda do primeiro assassino em série moderno. Nos anos seguintes, a polícia e a imprensa receberam centenas de cartas afirmando ser de Jack, o Estripador. Escritas com várias letras diferentes ou diferentes tipos de papel e mandadas de cidades diferentes em todo o país. As cartas são extraordinárias, principalmente se você as vir pessoalmente, não apenas as fotografias delas que você vê nos livros. Algumas delas deveriam estar expostas em galerias. Elas são peças de arte notáveis, não são o trabalho de pessoas comuns, absolutamente não. Para Cornwell, as cartas do Estripador revelam que quem quer que as tenha escrito estava acompanhando os assassinatos bem de perto e foi compelido a comentar sobre eles. Características que parecem se encaixar no perfil de Walter Sickert. Ele escrevia tantas cartas a ponto de aquilo ser uma obsessão para ele. Ao escrever cartas para as pessoas e para os editores de jornais, ele se desculpava dizendo: "Desculpe, espero não estar lhe escrevendo com muita frequência." O que o Jack Estripador faz em suas cartas é... ele discute o que está nas notícias. Fica claro que essa pessoa tem lido muitos relatos nos jornais e está atormentando a polícia, ameaçando fazer mais. Essas cartas são muito vis, muito inteligentes, zombadoras, extremamente degradantes para as vítimas. E o que começamos a ver são cartas que parecem ser randômicas e sem habilidade nenhuma. Tem algo deliberado nisso tudo. O que é absolutamente horrível é que você começa a admirar essa pessoa. Você diz: "Nossa, esse cara é um gênio." Cornwell achou ter detectado a letra de Sickert em muitas das cartas do Estripador, mas isso ainda não o coloca na cena do crime. Na verdade, uma das críticas feitas à teoria de Cornwell é a de que Sickert nem estava em Londres na época dos assassinatos. Temos várias evidências,
Temos várias cartas de várias fontes durante setembro e outubro de 1888 que situam Sicart na França durante pelo menos 4 dos assassinatos. Ninguém nunca me mostrou um documento que provasse, por exemplo, que em alguma das noites de um daqueles homicídios ele estivesse mesmo em outro lugar. A menos que alguém me mostre algo definitivo, não há nenhum documento que prove que ele estava na França, nas noites exatas em que esses crimes ocorreram. O trabalho de arte de Sicart também não oferece evidências definitivas sobre onde ele estava na época dos assassinatos. Existe um rascunho do Music Hall de Londres, datado de 29 de setembro, mas que não menciona o ano, o que é uma pena, porque o que ficou conhecido na história do estripador como a noite do duplo evento ocorreu nas primeiras horas do dia 30 de setembro de 1888. Por volta da 1h da manhã, uma carroça virou na Dudfield's Yard e o cavalo que a puxava parou de repente. O cocheiro viu o corpo de uma mulher no chão e acendeu um fósforo para ter certeza de que não era a esposa dele. Não era. Ele cortou minha garganta da esquerda para a direita. Ele cortou minha traqueia. A vítima era uma prostituta chamada Liz Stride. Ela estava morta há apenas alguns minutos quando foi encontrada. A garganta dela havia sido cortada, mas aquilo fora tudo. A garganta dela foi cortada de uma maneira parecida com a que Jack Estripador fazia, mas não houve mutilações. E esta foi uma das razões por que Elizabeth Stride não é considerada uma das vítimas do estripador. Algumas pessoas dizem que o caso dela não teve nada a ver com os outros, que foi só uma coincidência ela ter sido assassinada aquela noite. Outros acham que Jack, o estripador, foi interrompido, que talvez Louis de Mischitz, que estava voltando para casa uma noite após ter vendido joias, na verdade tenha assustado o assassino depois que ele cortou a garganta da vítima, mas antes que a mutilação ocorresse. E assim o assassino fugiu e, pelo menos teoricamente, foi para Mitre Square, que fica a 15, 20 minutos a pé. Foi em Mitre Square que o estripador atacou novamente. Menos de 1h após alguém ter cortado a garganta de Liz Stride, alguém fez a mesma coisa com Catherine Eddowes. E dessa vez a garganta foi apenas o começo. Ele cortou minha garganta, meu abdômen e tirou meu intestino para fora. Ele fatiou meu útero e deixou o rim intacto, mas levou-o com ele. Catherine não sofreu só o corte na garganta. Não foram apenas mutilações no abdômen. Ela não ficou só sem alguns dos órgãos e teve as tripas espalhadas por todo o local. Mas também seu rosto foi marcado em volta dos olhos e nas bochechas. Esse cara pegou sua vítima por trás, derrubou-a, rasgou a roupa dela e fez o que eu chamo de massacre. Mutilou-as de maneira horrível, extraindo seus órgãos e jogando os intestinos para longe. As terríveis mutilações sofridas por Catherine Eddowes foram vistas por muitas pessoas como um aumento da selvageria por parte de um assassino desconhecido. Mas Ivor Edwards acha que elas indicam algo diferente. Minha teoria é de que os assassinatos foram cometidos por Robert Dunstan Stevenson, que estudava magia negra. Sabemos que em rituais de assassinatos eles praticam a mutilação dos mortos. Também pode ter havido algo ritualístico sobre o local onde as mutilações ocorreram. Quando Dunstan planejou os assassinatos, eu acredito que ele tenha usado um mapa. Aqui temos o mapa daquela época de Whitechapel. Edwards calculou cada detalhe do mapa e fez uma incrível observação. A distância da vítima número 1 para a número 2 é de 900 metros, usando a escala no mapa. A distância entre a vítima 2 e a vítima 4, mais uma vez, são de exatos 900 metros. Além disso, os locais dos assassinatos apontam aproximadamente para o sul, oeste, sul e quase norte. E se conectarmos esses 4 pontos, veremos que eles formam uma cruz. Se permitirmos um ajuste de 57 metros, o que deve ter proporcionado a Dunstan maior privacidade quando ele matou Annie Chapman.
foram sacrifícios. E todos sabem que sacrifícios podem ser cometidos nos 4 pontos de uma cruz. O assassinato de Catherine Eddowes, tendo ou não sido parte de um mapa demoníaco, ou simplesmente a mais recente demonstração do desejo por sangue de um assassino em série, ofereceu aos investigadores do passado e do presente algumas informações enigmáticas. Um pedaço de um avental com sangue e um pedaço de giz que podem ou não ser pistas. A poucas ruas de distância da cena do terrível assassinato em Mitre Square, a polícia encontrou um pedaço de tecido com sangue que se encaixava num pedaço faltando do avental de Catherine Eddowes. Perto dele havia uma frase escrita a giz num muro que dizia: "Os judeuses são homens que não serão acusados de nada", sendo que a palavra judeus foi escrita errada. Estariam o pedaço de avental com sangue e esta frase conectados? Alguns estudiosos de Jack o Estripador acreditam que a palavra judeuses se refere a 3 homens mencionados nos documentos de uma organização secreta da qual muitas pessoas já ouviram falar, mas sobre a qual nada sabem: os maçons. Mas os maçons negam qualquer conexão entre a frase e seus rituais secretos. A palavra judeuses nunca foi usada nos rituais maçônicos. As 2 letras JU são a primeira sílaba dos nomes de algumas pessoas sobre as quais os rituais maçônicos falam, mas nunca ninguém se referiu a elas como judeuses, nem como nada que lembre essa palavra. Para mim, isso não foi escrito pelo assassino. Certamente o assassino jogou aquele pedaço de avental ali, mas pessoalmente, essa é a minha opinião, eu acho que a mensagem já estava ali. Se o assassino tivesse enxugado as mãos no avental e depois jogado ao lado, então todos nós estaríamos discutindo sobre algo diferente escrito na parede. Outros fatos também depõem contra uma conexão maçônica, incluindo a natureza dos ferimentos. As mutilações que ocorreram nas vítimas foram todas diferentes entre si. Então, se alguém estivesse tentando enviar uma mensagem de que essa foi uma conspiração maçônica, fez um péssimo trabalho, porque não fez da maneira que o maçom que conhece os rituais maçônicos faria. Mesmo assim, o ângulo maçônico está proeminentemente caracterizado em uma das teorias mais populares sobre Jack o Estripador. Ele foi personagem de um livro, de uma série de gibis e de um filme estrelando Johnny Depp. Geralmente isso é chamado de teoria da conspiração real, e os detalhes são os seguintes. O príncipe Edward, neto da rainha Vitória, teve um caso com uma prostituta e ela engravidou. Ela contou seu segredo para 5 outras prostitutas. Todas deveriam ser silenciadas. O Dr. William Gould, cirurgião da rainha e maçom, empunhou a faca que manteve o segredo a salvo. Depois que todas as 5 mulheres foram mortas, não havia necessidade de matar mais ninguém, e então o estripador parou as matanças. Mas há vários problemas com essa teoria real da conspiração, e isso não é surpresa considerando-se sua fonte. A teoria da conspiração real por si só recorre a uma evidência muito fraca fornecida por um homem chamado Joseph Sickert, que dizia ser descendente de Walter Sickert, que era um dos suspeitos de ser Jack o Estripador. E Joseph Sickert disse que o pai dele, Walter Sickert, tinha lhe contado uma história do que acontecera nos assassinatos que Jack o Estripador havia cometido, porque o pai dele estava envolvido. Ele não era o assassino, mas sabia qual era a história. E Joseph Sickert contou a história em detalhes para Stephen Knight, e Stephen Knight escreveu o que se tornaria um best-seller, descrevendo a história. Jack o Estripador, a solução final, foi publicado nos anos 70 e alguns anos mais tarde, Joseph Sickert disse: "Eu inventei tudo, nada foi verdade." Os cineastas adoram conspirações reais, maçons, ritos secretos, essas coisas. É tudo mas, claro, produção de Hollywood. É provável que a teoria da conspiração real não seja mais do que uma invenção com pouco significado verdadeiro. Menos, é claro, para as bilheterias. Com os assassinatos de Liz Stride e Catherine Eddowes na mesma noite, o Estripador se tornou uma sensação mundial.
Nessa época, na primeira e segunda semanas de novembro de 1888, os assassinatos de Jack o Estripador estavam em todos os jornais, não apenas nos de Londres, não apenas no Reino Unido, mas no mundo todo. Cartas afirmando serem de Jack o Estripador continuavam a chegar nas redações dos jornais e delegacias de polícia, incluindo uma que chegou com uma parte de um corpo. Ela estava junto com metade de um rim humano que o escritor afirmou pertencer a Catherine Edawes, cujo rim esquerdo tinha sido levado. Aquela carta em particular foi perdida, mas centenas de outras são mantidas nos arquivos nacionais da Grã-Bretanha, onde o analista de documentos forenses Peter Bauer teve a chance de estudá-las, procurando similaridades com o trabalho de Walter Sickert. Uma parte da correspondência do Estripador chamou a atenção de Bauer. Esta é uma carta do Estripador. E tem uma borda curiosamente guilhotinada. Essa borda recortada é diferente do ângulo de 90 graus feito na maioria dos lotes de corte. Olhando nos papéis da Gurney Ivory Lade, usados por Sickert, encontramos as mesmas características. É a mesma margem angular e a mesma marca d'água. Essas marcas d'água são produzidas por um defeito no papel. Essas outras aqui são idênticas, mesmo que não devessem ser. A marca d'água na carta do Estripador parece se encaixar na marca d'água da carta de Sickert. Como você pode ver, essa parte da letra N aqui e essa outra parte formando um tipo de Y, ambas estão num ângulo bem leve. E aqui nós vemos uma das cartas de Sickert. Vemos as mesmas características em cima da letra N. E a conclusão de Bauer? Cada detalhe dessas folhas me diz que elas vieram do mesmo lote de papel. E o corte me diz que elas vieram do mesmo lote. Isso significa que Walter Sickert estava escrevendo num papel que veio do mesmo pacote com 24 folhas ou lote que as duas cartas do Estripador. Com certeza, pelo menos algumas daquelas cartas foram escritas pela mesma pessoa, porque a probabilidade de duas pessoas diferentes escrevendo cartas num papel que veio do mesmo lote é bem improvável. A análise de caligrafia foi outra abordagem óbvia, e para isso Cornwell pediu a ajuda de especialistas em Tennessee. Patricia Cornwell estava no Laboratório Nacional de Oak Ridge um dia quando estava em Knoxville e viu que eu estava fazendo um trabalho de análise de imagens e ela achou que poderíamos aplicar as técnicas de análise de imagens para ajudar na análise de caligrafia. O cientista e pesquisador sênior Ralph Dinwiddie juntou forças com John Williams, um treinador forense, para investigar. Williams vê a análise da caligrafia como uma nova ferramenta promissora na ausência de provas mais conclusivas. Não é como a análise de DNA, nem como a comparação de digitais, onde você tem absoluta identificação positiva. Mas é bem parecido com comparar pegadas, marcas de pneus, coisas assim, porque você tem estilos conhecidos e amostragens. Nesse caso, as amostras conhecidas são centenas de cartas escritas à mão, cartas afirmando ser de Jack, o Estripador, e cartas que sabemos que foram escritas por Walter Sickert. Dinwiddie e Williams isolaram as combinações dos caracteres recorrentes da letra de Sickert e depois as compararam com as formações encontradas nas amostras do Estripador. A palavra you no documento de Sickert tem vários caracteres singulares. Veja a maneira que o Y é feito, parece um S de lado. O O é aberto em cima. O U, na verdade, parece uma cobrinha. Se você analisar o documento de Jack e olhar para uma das palavras you que aparecem, você vai ver que o Y parece um S deitado. O O é aberto em cima e ele já emenda para formar a curva da letra U. Características muito similares. Entre provavelmente 10 dos documentos do Estripador, fizemos algumas comparações com os documentos de Walter Sickert e vimos uma consistência muito grande. Isso, certamente, levanta a suspeita de ambos serem a mesma pessoa. Embora nem todos aceitem os resultados da pesquisa de Cornwell, parece possível e até provável que Walter Sickert tenha escrito pelo menos algumas das cartas do Estripador. Isso faz dele um brincalhão com um gosto mórbido. Mas o que Patricia Cornwell acha que faz dele um assassino? No leste de Londres, o mês de outubro chegou e se foi sem que outro assassinato ocorresse.
E assim foi na primeira semana de novembro. Então, pouco antes do meio-dia do dia 9 de novembro, um homem chamado Thomas Bowyer fez uma visita ao quarto de Mary Kelly para buscar o dinheiro do aluguel atrasado. A porta estava trancada, mas através de uma janela, Bowyer foi confrontado por uma cena demoníaca. Mary Kelly estava na cama, em pedaços. As mutilações dela foram diferentes de qualquer outra coisa que eu tenha visto em fotografia ou na cena de um crime, ou mesmo num necrotério. Ele me estripou. Como se eu fosse um porco ou um coelho. Ele tirou a pele de 30 ou 40% do corpo dela. Retirou pedaços enormes de carne, arrancou os seios dela, tirou todos os seus órgãos. Ele também tirou o coração, que nunca havia acontecido antes com nenhuma vítima do estripador. O rosto dela estava quase que completamente sem pele. Assassinato é uma coisa, mas mutilar uma pessoa quase a ponto de remover quase que sua identidade é uma coisa bem diferente. Quando os londrinos leram sobre isso, a reação foi como um ser humano pode ter feito uma coisa assim com outro ser humano. Foi a mais alta expressão de insanidade de Jack o Estripador, do seu ódio contra as mulheres. Mas Ivor Edwards tem uma teoria diferente. Para ele, o assassinato de Mary Kelly em seu quarto em Miller's Court simplesmente forneceu a Dunstan a marca final que ele precisava para completar sua profanação. Após profanar a cruz, Dunstan voltou-se para um símbolo cristão chamado Vesica Piscis. E mais uma vez a chave é a distância. A distância entre a vítima 3 para Kelly é de, novamente, exatamente 900 metros. Se conectarmos os locais dos assassinatos de Catherine Eddowes, Mary Kelly, Anne Chapman e um ponto próximo ao local onde Polly Nichols estava, e depois aplicarmos outro arco com o mesmo raio para passar através do local do assassinato de Elizabeth Stride, formaremos uma Vesica Piscis. Isso não é coincidência. Para alcançarmos isso, temos que usar uma bússola e ter um plano com antecedência. Essa é absolutamente uma prova de que esses assassinatos foram premeditados. Eles não foram cometidos assim do nada. A interpretação ocultista de Edward sobre os fatos e conhecimentos básicos do estripador é certamente elegante. Mas como em toda teoria conectada ao caso do estripador, não é difícil encontrar céticos. Matar pessoas em localizações específicas para mandar algum tipo de mensagem simbólica quase não acontece. Eu não conheço nenhum caso em que isso tenha acontecido e tenha sido documentado. Bom, a teoria de Ivor, eu nem entendo a teoria dele para ser honesto. O problema com essa teoria é que Vesica Piscis não funciona mesmo quando aplicada da melhor maneira. Eu acho que um dos locais dos assassinatos, o de Anne Chapman, em Hanbury Street, não se prende propriamente a essa linha. A explicação seria de que, bom, sabe, se você seguisse a linha, veria que ela está no meio da rua. Ele não poderia ter cometido um assassinato ali. Então, obviamente, ele andou mais alguns passos. Se você tem um certo número de assassinatos, 5 ou 6 em uma área particular, você pode ligar os pontos em qualquer lugar que quiser e fazer letras. Poderia ser um K, um J, poderia ser qualquer coisa. Mas não importa quem era o assassino, a maioria dos estudiosos do caso do estripador concorda que havia um componente sexual em seus atos. Em casos de assassinatos em série com motivo sexual, existe uma fusão de sexo e agressão, de maneira que o ato agressivo por si só fica erotizado. Ele quer se sobressair, quer se estimular. Ele desenvolveu, por qualquer razão que seja, um padrão onde a violência e o sadismo são estimulados. Hoje sabemos que assassinos sexuais geralmente passaram por algum evento traumático na infância, algo que formatou a maneira que o comportamento sexual deles se desenvolveu. E Cornwell acha que localizou algo na infância de Walter Sickert que pode ser qualificado como traumático. Houve várias menções nos trabalhos de biografia dele de que ele passou por 3 cirurgias quando tinha 5 anos por causa de um problema chamado fístula, que é tipo um abscesso, um tipo de buraco que não deveria existir. E deve ter sido muito sério, porque as condições naquela época eram tão ruins e tão perigosas que a pessoa não se submetia a uma cirurgia a menos que fosse necessário.
Cornwell perguntou ao sobrinho de Sickert sobre isso. Um dia eu disse a ele, li várias coisas a respeito de seu tio ter uma fístula. Qual era o problema? E ele disse, ele nasceu com um buraco no pênis. E eu respondi, oh. Eu pensei, isso não é bom. Muitos historiadores discutem essa versão da história, salientando que Sickert visitou um importante proctologista por causa desse problema e não um urologista. Mas se a versão de Cornwell estiver correta, as cirurgias foram provavelmente para tentar corrigir um desvio na uretra, uma tarefa difícil mesmo hoje em dia. O paciente de 5 anos de idade deve ter ficado consciente durante toda a operação, que deve ter sido um trabalho mal feito. O próprio Sickert brincava que tinha vindo à Inglaterra para fazer uma circuncisão. Ele certamente estava se referindo a uma parte de sua anatomia. Cornwell acredita que Walter Sickert cresceu escondendo o segredo de sua deformidade genital, algo de que ele não podia falar, de maneira que desde sua infância houve um Walter Sickert público e um particular. E Cornwell acredita que no verão de 1888, o Sickert particular assumiu. Foi o verão em que a peça Dr. Jekyll e Mr. Hyde estreou nos palcos de Londres. E foi uma sensação nos palcos e extremamente provocativa em termos de deixar as pessoas comentando o tempo todo. Algo que fez com que as pessoas parecessem com alguma coisa que elas não eram ou que fossem algo que não eram. Olha só o Bundy. Ele é um cara bonito, bem vestido. Jeffrey Dahmer era um cara bonito, um tipo relativamente normal. Ele não parecia o tipo que faria buracos na cabeça das pessoas. Existe esse traço nos seres humanos, não somos só uma... 2 meses antes de a peça Dr. Jekyll e Mr. Hyde sair de cartaz, alguém escolheu Martha Treybrand e a esfaqueou 39 vezes. Cornwell acha que foi Walter Sickert, libertando seu próprio Mr. Hyde. Esse tipo de assassino, a violência dele aumenta. É como uma criança que fica tentada a roubar chiclete na caixa registradora de uma loja e fica pensando sobre isso e olha para os chicletes toda vez que vai na loja e então um dia ela rouba. Para mim faz muito sentido que Jack o Estripador começasse não necessariamente estripando, mas esfaqueando, conseguindo algum grau de conforto com sua arma. Martha Treybrand foi vista pela última vez com um homem que usava um uniforme. Não sabemos se ele era o Jack Estripador, mas foi a última pessoa com quem ela foi vista e Sickert gostava de uniformes. 3 semanas depois, Polly Nichols foi encontrada com a garganta cortada e as mutilações começaram. Este foi o primeiro assassinato de uma série onde o ódio de Jack o Estripador começou a ser exposto. Alguns dos órgãos dela acho que parte do intestino ficaram realmente expostos. Mas nenhum órgão foi levado. Depois veio Annie Chapman, que foi estripada e ficou sem alguns dos órgãos. Annie Chapman foi descoberta com mutilações horríveis e a incisão na garganta dela estava tão profunda que ela chegou perto de ser decapitada. 3 semanas depois aconteceram os eventos duplos onde o assassino removeu o rim e escavou o rosto de Catherine Eddowes. Temos esse tipo de progresso nas vítimas de Jack o Estripador. A violência que foi cometida nelas foi aumentando quase que progressivamente. E finalmente, um assassino dentro de casa, onde o estripador pôde matar com tempo e arrancar o coração de Mary Kelly. Matar a vítima não foi suficiente, ele teve que ir além. Ele teve que usar a faca de uma maneira sexual. Teve que esfaqueá-la várias vezes. Teve que abrir o corpo dela e extrair seus órgãos. Teve que arrancar os seios dela. E assim o comportamento está chegando de uma fonte ainda mais profunda. Está vindo da mente dele, de suas fantasias. Fantasias nas quais ele pensa 10, 15, 20 anos. Com a morte de Mary Kelly, todos acharam que os assassinatos do estripador haviam parado. Mas Cornwell não acha que seja esse o caso. O que os teóricos do estripador tendem a ignorar e o público ignorou e a polícia ignorou durante aquele período foi que dorsos começaram a aparecer. Isso não foi atribuído ao Jack o Estripador, mas se olharmos para esses casos em particular, eu não sei como alguém pode não pensar que Jack o Estripador não tenha sido o responsável por eles. Cornwell acredita que Walter Sickert continuou a matar pessoas nos anos seguintes, se não por décadas. E ela planeja continuar procurando evidências concretas para provar sua teoria.
Desde que a ciência continue a nos dar novas oportunidades de revelar a verdade, desde que novas provas entrem para esse caso, isso sempre vai estar nos meus planos, provavelmente pelo resto da minha vida. Não acho que alguém que comece uma coisa e não termine mereça respeito. Mas os céticos acham que Cornwell não está nem perto da trilha certa. A teoria de Patricia Cornwell é uma casa construída sobre a areia, infelizmente, porque o caso dela repousa somente no fato de que algumas cartas devem ter sido escritas pelo assassino. Na verdade, é provável que cada carta que temos, que dizem ser de Jack o Estripador, seja uma mentira. Talvez elas não tenham sido escritas pelo assassino. Ninguém sabe se um dia descobriremos o que realmente aconteceu durante os 3 meses de matanças de Jack o Estripador, nem quem ele realmente foi. Não sou otimista em conseguir identificar Jack o Estripador. Analisa esse caso há 40 anos. Nunca saberemos com certeza quem foi Jack o Estripador. Cornwell está um pouco mais otimista. O que poderia acontecer seria se em algum lugar no sótão de alguém houvesse algo que Sickert guardou na época, tipo um tapete com sangue ou um pedaço de roupa com sangue, e pudéssemos tirar o DNA daquilo e comparar ao de uma das vítimas. Isso seria como ganhar na loteria, e eu vou esperar por isso. Enquanto aguardamos uma revelação milagrosa, continuamos a ser perturbados e fascinados pelo que aconteceu no leste de Londres há mais de um século. Teria Robert Dunstan Stephenson criado um mapa diabólico? Ou Walter Sickert agido por puro ódio? Ou a verdade seria bem mais mundana do que gostaríamos de imaginar? Talvez alguém que morasse no leste de Londres, tinha um emprego comum, talvez até uma família. E se ninguém suspeitou dele na época, e se ele era realmente uma pessoa comum do leste da cidade, seu nome se perdeu na história.